Eu procurei buscar um apanhado histórico, até disponível em PDF esse material. Acho que não gravamos, mas eu vejo que auxilia bastante nós entendermos um pouco ali da onde veio a questão dos Gálatas, qual que é a origem dos Gálatas, como é que chegou essa carta, para quem foi essa carta, qual os Gálatas que receberam essa carta de Paulo. Também trouxe ali um apanhado da perseguição, de alguma forma, da perseguição do que os judeus fizeram em todo o território, né, que Paulo percorreu o aspecto missionário, em toda a viagem missionária dele, em todo lugar que ele esteve, ali esteve judeus perturbando ele, de alguma forma difamando ele, e fazendo com que essa difamação no mensageiro pudesse de alguma forma afetar a mensagem, descredibilizar o mensageiro, para que pudesse descredibilizar a mensagem. Ontem eu procurei trazer uma visão geral assim do tema central do livro, né? Trazendo o aspecto do que Paulo tinha de intenção com relação ao livro, com relação a quem ele escreveu, para quem ele escreveu. Mostrei também um pouco do que repercutiu essa carta no tempo da Reforma, e também trouxe um pouco desse movimento, né? Desse conteúdo, desse teórico chamado Evangelho da Graça, afetando as nossas vidas e de alguma forma nos levando à concepção de que nós só temos salvação em Cristo Jesus somente, e nada mais. Então eu entendo que de alguma forma nós estabelecemos aqui um pano de fundo, talvez uma base para o quadro, e agora nós vamos pintar ele, né, ponto a ponto, procurando ali, às vezes até se deter em determinadas palavras, né, procurando ver o que podemos aprender de determinadas palavras que está aqui nesse livro. Então, irmãos, assim, eu não tenho pressa para poder terminar alguma coisa. Eu de alguma forma, eu depositei o meu coração nessa obra, nesse trabalho, entendendo que é Deus e o seu Santo Espírito que vai nos conduzir para glorificar a Jesus, que vai nos conduzir, sei lá, 1 ano, 2 anos, eu não tenho, ainda mais nós, né? Nós temos aqui 2 horas, mais 3, 5 horas por mês para poder fazer essa explanação, essa exposição bíblica do texto, e dessas 5 horas, a gente já separa aí mais ou menos uma meia hora ali de intervalo, então nós ficamos aí com 4 horas e meia, e de 4 horas e meia eu mesmo vou ter só a metade quando tiver, né? Às vezes o chefe, né, assume um pouco mais do tempo, e é assim que funciona mesmo, né? Então, eu preparei material aqui para 3 horas de exposição, né? Mas eu vou na medida do limite do passo, aonde o seu entendimento, aonde a graça do Senhor pode nos colocar. Amém? Bom, então, iniciando aqui a epístola dos Gálatas, nós vamos ter uma introdução logo de cara, logo de impacto, logo de apresentação. Nós vamos ter uma introdução do capítulo do versículo 1 ao versículo 9, seria a introdução dessa epístola. Capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, seria a introdução dessa epístola. Alguns colocam aí até a 8, né? Dentro dessa introdução,
como nós já falamos que toda a carta, toda a epístola, ela é uma defesa à liberdade cristã. O propósito dessa carta é libertar os eleitos da escravidão de oferecer o trabalho para a lei. Essa é a ideia de Gálatas. Essa é a ideia, essa é a mentalidade de Paulo, expondo aqui aos irmãos da igreja na Galácia, expondo de tal maneira para que esses irmãos percebam que não há liberdade se não for na justificação pela fé. E aqui essa carta toda, ela vai aplicar justamente essa defesa dessa emancipação cristã, dizer, estou livre da força, da opressão que a lei produz no meu coração, que produz na minha consciência. Então, dentro dessa carta, nós vamos ter essa introdução em duas partes. A primeira parte, do versículo 1 ao versículo 5, é a saudação, que vai do versículo 1 ao versículo 5. Já do versículo 6 ao versículo 9, nós temos aí, digamos assim, um estímulo à liberdade. Paulo vai, digamos assim, instigar, vai provocar os irmãos a perceber que eles precisam se lançar a essa liberdade. De alguma forma eu entendo que nós vamos aqui ficar aqui no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3, né? Digamos assim, esse é o cronograma que eu absurdamente fiz para poder estar aqui com os irmãos, né? Mas já aqui nessa primeira parte da introdução, da saudação, olha só o que nós temos. Nós temos o fundamento da liberdade. Aqui Paulo já vai colocar as estacas para preparar o fundamento para deitar o chicote depois do versículo 9. Na verdade, ele já começa deitando ali logo no versículo, a partir do versículo 6, ele já começa falando lá para os Gálatas: admiro-me que estáis passando tão depressa, né, daquele que vos chamou para a graça de Cristo. Então, a partir daqui, lenha no povo, né, apaixonadamente, com zelo no seu íntimo. Paulo vai ali tratando todo o coração, toda a consciência dos irmãos de Gálatas, para que eles possam perceber a areia movediça que eles estão. Bom, então logo nesse início nós vamos ter esse fundamento da liberdade, que ele vai propor, né, como defesa à liberdade cristã. Bom, irmãos, vamos nos ater aqui primeiramente em duas palavras. Primeiro vamos trabalhar um pouco o que seria essa palavra que é o nome do Paulo. Paulo é o nome latino de Saulo. Esse nome foi dado a ele numa mesma conotação que foi dado a ele também a cidadania romana. Quando ele foi indagado, na verdade, quando ele foi tomado para ser chicoteado, ele chegou: agora vocês estão aqui açoitando cidadão romano. O cara que ia pegar ele de açoite já deu um passo atrás, chamou o comandante: acho que ele está fazendo besteira, hein? Esse rapaz, esse moço aí é cidadão romano. O outro chegou, o comandante chegou nele e disse: como é que é isso? Eu tenho a cidadania romana com alto custo. E Paulo, aquele jeitinho um pouco irônico dele, né? Pois é, e eu tenho de nascimento. Então,
essa cidadania que ele recebeu como romano, ele também recebeu de berço, e possivelmente ele deve ter recebido esse nome, né? O nome latino, o nome romano, Paulo. Eu não sei quantos dos irmãos pensam que Paulo mudou de nome, né? Porque às vezes tem essa leitura, né? Essa leitura de que Paulo não mudou de nome, irmãos. Tá? Não sei se eu vou atrapalhar um pouco aí a alegria de vocês de achar que Deus fez uma obra em Paulo, né? E Paulo agora, depois de convertido, ele passou a se chamar Paulo, né? Não. Depois de sua conversão, olha só, vamos caminhar na linha de tempo. Depois da sua conversão, relatada em Atos 9, ele ainda foi citado diretamente como Saulo em Atos 9, até Atos 13. Saulo é um nome judaico, o nome hebraico dele. O próprio Espírito Santo, veja bem, o próprio Espírito Santo disse: separa-me, isso lá no capítulo 13, não no capítulo 9, onde ele recebeu a conversão, onde ele trombou com Quírios, onde ele trombou com Jesus, onde ele trombou com a luz que abriu seu entendimento. Capítulo 9, passou capítulo 9, 10, 11, 12, 13. O Espírito Santo disse: separa-me Barnabé e Saulo para a obra em que os tenho chamado. Só a partir de Atos 13, e olha a afirmação que o texto faz, passamos a ver a citação de Paulo como seu nome. Mas olha só como é que está explícito no texto: todavia Saulo, também chamado Paulo. Todavia Saulo, também chamado Paulo. Saulo também se chamava Paulo, e por inferência, Paulo também se chama Saulo. Olhando aqui, olhando essa posição romana, olhando em dois aspectos, em dois momentos que ele usou sua cidadania romana, dá-se para perceber, podemos afirmar que o seu nome e sua posição de cidadão romano corroborou para o seu trabalho entre os gentios. Nós vamos ver isso aí em Atos 22, do 25 ao 26. Então, irmãos, com isso aí, o que nós podemos aplicar aí de ensinamento? Fica a dica de que nem sempre Deus está mudando o nome dos seus servos, como fez com Abraão e como fez com Jacó. E anotem uma tarefinha: Deus mudou o nome de Simão para Pedro? Ou a passagem tu és Pedro é um trocadilho, um recurso de linguagem? Depois vocês pesquisem para perceber se é isso mesmo. A tarefa é o seguinte: Deus mudou o nome de Simão para Pedro? Interrogação. Ou a passagem bem conhecida, né? Que Pedro que tu é o Cristo, Filho de Deus. E aí Jesus devolve para ele: tu és Pedro. Uau, mudou meu nome. Então essa passagem que relata dessa forma, tu és Pedro, é um trocadilho ou um recurso de linguagem, que é o recurso de linguagem, ou Deus mudou o nome de Pedro? Exemplo de trocadilho, nós vamos ter esse exemplo em Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12, quando o Senhor fala para Jeremias: o que vê, Jeremias? Aí Jeremias diz: olha, eu vejo uma amendoeira, uma vara de amendoeira. Aí Deus fala assim: viste bem. Aí ele usa a mesma palavra da vara, da amendoeira, e fala assim: ó, eu livrarei o meu povo, alguma coisa nesse sentido, ou
ou usarei de vara, uma coisa assim. Ali tem duas palavras praticamente iguais, significando diferente. Então, a Bíblia tem esse aspecto de usar trocadilhos para dar ensinamento, né? Sim. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. Então, irmãos, olha só, Paulo apresentou sua biografia como defesa aos ataques infames de seus opositores, dos seus oponentes. Esses ataques faziam dele o que? Era para que ele sofresse o que? Um tipo de desonra, um tipo de descredibilidade. Era ataques que pudessem fazer com que ele pudesse ser desprezado, ele pudesse ter, os irmãos ali pudessem ter um tipo de rejeição à pessoa de Paulo, porque se rejeitasse a pessoa de Paulo, logo a mensagem também ia ser rejeitada. Então esses ataques difamatórios se davam em duas frentes. A primeira é a legitimidade do apostolado de Paulo. A segunda é a integridade de sua mensagem. Olha só que ironia. A defesa nessa carta é dada por alguém que se retirou da mais rigorosa religião do judaísmo praticante. É a mais radical, o farisaísmo. Ele estava sofrendo afrontas, difamações, e olha só quem que ele era. Lembra do texto de Filipenses que diz que ele é hebreu de hebreus? Lembra desse texto? Quanto à lei, fariseu. E aqui ele está querendo dizer o seguinte: olha, se vocês querem se gabar, se vocês querem contar vantagem, eu posso muito mais. Então o nível aqui é dele se colocar acima de qualquer performance que possa se apresentar. Eu sou muito mais performado. Então eu sou hebreu de hebreus. Então assim, não é uma questão igual Timóteo, né? O pai era grego. Não, minha mãe é judia e meu pai é judeu. Hebreus de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Então a ação que ele tinha com a lei é nível hard, né? É fariseu. E quanto ao zelo, ele era tão zeloso que perseguiu a joia mais preciosa de Deus, a igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Gente, eu não queria estar na pele desses judeus judaizantes, esses judeus crentes judaizantes lá naquela época, porque esse rapaz tinha muito a dizer para eles, apesar de sua humildade. Então, irmãos, outro aspecto que nós vamos ver nessa carta é que é a primeira vez que ele faz uma apresentação pessoal a nível de carta, porque essa é a primeira carta dele. Ninguém pensava que era Romanos não, né, irmãos? Só porque está depois de Atos, né? Gálatas é a primeira carta. Agora vamos pegar a palavra apóstolo. Jesus disse para os seus discípulos: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, e esse enviou aqui é exatamente essa palavra apóstolo, assim como o Pai me apostolou, eu também vos apostolo. Assim como o Pai me deu aqui como apóstolo, como fundamentador, eu também vou lançar vocês como apóstolos para fundamentar a minha igreja. Isso é João 20, 21. Então, apóstolo, amados,
enviado com ordens, mensageiro. Atos 1, 21, 22, o famoso escolhe na sorte, né? Ali quando os discípulos estão ali aguardando, né? A descida do Espírito Santo, a promessa dos céus, o Espírito Santo, aquele que viria e depositaria poder na vida daqueles que estavam crendo. Ali tinha 120 pessoas ali naquele lugar, jejuando, orando, aguardando a promessa que vinha dos céus. Depois, em um certo momento, Pedro, ele chama ali os discípulos e diz que era necessário que escolhesse outro para colocar no lugar daquele que foi o Judas, que foi lançado como perdido. E naquele momento ele traça digamos assim, um pré-requisito para que aqueles que estavam ali ao redor pudessem ser escolhidos para tomar o lugar de Judas. E quais eram os pré-requisitos? Nós estamos falando do que é o perfil para ser apóstolo. Então, esse que deveria ser escolhido para tomar o lugar de Judas, ele precisava ter o convívio com os 12 discípulos. Então, além dos 12, mais alguém que estava ali, né, os correligionários, aqueles que estavam ao redor do convívio ali dos discípulos, dos apóstolos, era um pré-requisito eles estarem juntos. Outro ter acompanhado Jesus desde o seu batismo de João. Engraçado pegar ali, né? Que é ali no batismo de João que é acrescentado outros discípulos dos 12, né? Então, a partir dali, desde o batismo de Jesus até a sua ascensão aos céus. Então, para ser apóstolo no perfil gente, isso faz muito sentido com que os judaizantes, os judeus crentes, né, em Jesus, vão fazer mais na frente com Paulo, porque ele vai pegar justamente esses pré-requisitos, e muitos dos nossos irmãos reformados, eles traçam ali a possibilidade da inexistência, né? Ou na verdade a possibilidade não, eles falam da inexistência de existir apóstolos hoje, justamente por causa desse requisito, né? De que teve que conviver com os discípulos de Jesus, os 12, e participar desse momento com Jesus, desde o seu batismo até a sua ascensão aos céus. Então, queridos, esse era o pré-requisito dos discípulos ali em Atos 1, para que pudesse escolher o outro que ia substituir Judas. E foi lançado sorte, né? E Matias foi escolhido, certo? Bom, entretanto, amados, Paulo fugiu dessa curva, né? A escolha de Paulo foi diferente dessa. Paulo não viu o batismo de Jesus. Paulo não viu Jesus ascendido aos céus, né? Mas esse homem, Paulo, foi designado por Jesus. Ele foi designado para ser apóstolo. E ele foi designado quando ele estava com furor, com ira, perseguindo a igreja do Senhor. Quando ele pega ali as cartas ali, né, vai no sumo sacerdote, pega o aval do sumo sacerdote, cartas, para ir atrás dos discípulos de Jesus e trazer eles arrastados para a prisão. Ele pega ali com seus parceiros
e deita cabelo no caminho de Damasco, e chega lá, ele se encontra com uma luz poderosa, uma luz tão forte, mas tão forte, que faz ele cair de joelhos. E ele não só cai de joelhos, ele perde a própria visão. Nós sabemos que ele ficou 3 dias sem visão, sem comer, sem dormir e sem beber. Ele diz em 1 Coríntios 15, 8, ele diz que, o próprio Paulo, que depois de todos os discípulos, os apóstolos, que foi visto, né, por Jesus depois que ele ressuscitou, ele foi visto também por ele, né, depois de ressurreto, e ele fala que ele foi como um nascido fora do tempo, né? Algumas crianças nascem meio fora do tempo. Vamos colocar aqui exemplo da Lídia, a Beatriz, né? Ali a rapinha do tacho, né? A disparidade de idade de um para o outro, né? Os outros já estão quase casando, ela uma menininha de 10 anos de idade, a rapinha do tacho. Paulo foi ali, né, tomado fora do tempo, não passou, não conviveu com Jesus, né? Não foi discipulado junto com os discípulos ali, né? Com Pedro, com Tiago, com João. Ele não conviveu com Pedro ali naquelas peripécias de Pedro, né? Ele não conviveu com a intimidade que João tinha com Jesus. Mas o ministério de Paulo também é legítimo, porque foi o próprio Cristo que o escolheu. O apostolado de Paulo tem uma chancela única, impermeável, como a dos 12 apóstolos. Um aspecto que nós devemos também perceber, que Paulo não fala sozinho a respeito disso. Como diz no termo jurídico, ele pode arrolar testemunhas, ele pode arrolar Ananias. Gente, olha que experiência tremenda de Ananias. Ananias estava lá, tranquilo, e recebe o quê? Num sonho, em visão, ele recebe o próprio Cristo conversando com ele a respeito do que ele deveria fazer. O que ele deveria fazer? Ele deveria ir atrás do carrasco da igreja. Senhor, que loucura é essa? Vai atrás daquele cara, porque eu tenho uma obra para fazer com ele, e ele vai entrar no meio dos gentios e vai abalar a nação gentil. Ele vai abalar de tal maneira que até os 12 vão cair de quatro. E nós vamos perceber isso até mesmo aqui na carta de Gálatas, né? Quando nós vamos ver os escritos de Pedro, né? Pedro fala assim: olha, aquele homem é sábio, falando de Paulo. Ele escreve umas coisas que eu nem entendo direito, mas é profundo esse homem. E nós vamos ver aqui em Gálatas também, que ele fala que eu resisti ele, Pedro, na cara, dando ali um parâmetro para os judaizantes, para aqueles judeus, na carta, dando a entender para a igreja em Gálatas, que olha, vocês estão achando que esses apóstolos são mais do que eu? Eles não são, nós estamos de igual para igual. Então, Paulo pode arrolar testemunha. Ananias é uma testemunha. Ananias, ele foi atrás de Paulo, do jeitinho que Jesus falou: olha, você vai na casa de Simão, é Simão não? Na casa de Simão, vai na casa de Simão. É o curtidor? Eu não lembro, acho que não é o curtidor, não. O curtidor, Pedro é que estava na casa dele lá, não era?
Pelo menos não fala, o texto não fala que é o curtidor. É outro, pode ser que seja outro. Aí ele chega lá, vê Paulo. A única coisa que não faz aquele homem estremecer é porque ele tem fé em Jesus. Jesus falou, a água, parou. Mas pelo histórico que Paulo emitiu, sobre a igreja de Deus, meu Deus, eu vou lá não. Brincadeira. É entrar na rocinha. Morreu. Mas ele foi e ministrou na vida de Paulo, e Paulo abriu os olhos, e a partir daí começou a grande jornada. Nós vamos também ver aqui. Aí Paulo ele vai para Jerusalém, mas ele vai para a Arábia. Ele se prepara 3 anos, Às vezes a gente quer ser um crente bom, mas não quer se preparar, Mas Paulo não, Paulo se preparou 3 anos na Arábia, no deserto da Arábia, Aí se a gente for fazer hermenêutica aí, tem coisas para nós falarmos sobre isso, que olha, memoráveis. Bom, então o texto diz, com o testemunho de Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Mais para frente nós vamos falar um pouco do apostolado de Paulo e de Pedro. Você vai perceber que ele é o apóstolo dos gentios, em ênfase, mas ele não negava pregar aos judeus. Ele chegava na cidade, a primeira coisa que ele procurava, o quê? Uma sinagoga. Ele não procurava como é que era o nome daquelas? Isso. Ele não procurava os fóruns daquela cidade, onde concentrava ali, as pessoas, as praças. Ele procurava a primeira sinagoga. E você vai perceber uma marca nele com relação a isso, a paixão que ele tem pelos seus irmãos, pelos seus patrícios. Ele é um homem que pregava para os seus patrícios, era rechaçado pelos seus patrícios, mesmo assim apaixonado pelos seus patrícios. Paulo foi designado por Jesus e pelo Espírito Santo. Então Jesus fala para Ananias, em Atos 9, você vai lá e fala que esse cara, eu vou usar ele. Mas passa 3 capítulos para chegar em Atos 13, onde o Espírito Santo vai delegar, vai, digamos assim, selar, ou vai começar a colocar em prática, por Paulo em prática para a obra. E o Espírito Santo diz: separa-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que tenho chamado. Por isso ele disse: sou apóstolo. Entende, irmãos? Uma pessoa como Paulo, quando ele fala na carta Paulo apóstolo, ele falou com legitimidade. Irmãos, se não houvesse legitimidade nessa postura, nessa apresentação de Paulo, você acha que nós estaríamos lendo esse pedaço de papel aqui? Dois 2000 anos se passaram, e nós temos essa preciosidade nas nossas mãos, e não só para experimentá-la no nosso coração, na nossa consciência, no nosso espírito, mas nós temos um retrovisor da história, para saber o que esse livro disse para a humanidade, o que esse livro disse à Igreja Universal. Talvez pouco menos, com certeza pouco menos de 2000 anos, e essa carta fala com legitimidade. Foi escrito por um homem que tinha legitimidade, o próprio Deus estabeleceu o seu ministério. Então Paulo: sou apóstolo, então eu sou enviado com ordens. Ele é o mensageiro.
1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 9, ele diz que eu sou o menor dos apóstolos, mas ainda assim apóstolo. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 11, na parte B do versículo, ele diz com todas as letras: eu não fui inferior aos mais eminentes apóstolos, ainda que nada sou. Gente, que paradoxo! Ele se colocar acima, ou seja, ele não se colocar, ele é o menor e não se colocar abaixo em serviço, e mesmo assim se mostrando não sendo nada. Gente, como que pode ser isso? Que tipo de raciocínio ilógico é esse? Só pode conceber esse raciocínio se nós formos consumidos pela justificação da fé, se nós formos afetados pela graça divina, se nós recebermos aquela que desce dos céus sem custo nenhum, nos levando ao delírio espiritual, no sentido da alegria de viver em um mundo tenebroso e trafegar e se movimentar nesse mundo tenebroso como se fosse cheio de luz. Essa comparação de igualdade com os 12 apóstolos, irmãos, ele tem esse aspecto, tem um aspecto do comissionamento que foi feito direto de Jesus em ambos os apostolados. Então, quando ele coloca de igual para igual, o ponto de apoio nisso é a fonte daquele que delegou, um só, Cristo Jesus. Paulo faz a comparação do seu apostolado com o de Pedro. Vocês já devem ter visto isso na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 8, mas ele também faz, ele se coloca como, em Romanos 11, ele se titula o apóstolo dos gentios. O que é o apóstolo dos gentios, senão o apóstolo da incircuncisão, ou da circuncisão no coração? E Pedro é o apóstolo da circuncisão, dando aqui a nota de que ele foi separado para ser apóstolo dos judeus, né? E esse é o grande dos judeus judaizantes, é a grande vaidade deles, né? Porque eles se acham discípulos, né, dos verdadeiros apóstolos. Então eles se acham discípulos de Pedro, né? Eles se veem discípulos de Pedro, então eles se colocam numa certa altivez e coloca o apostolado de Paulo lá embaixo. Então Pedro sendo apóstolo da circuncisão dos judeus, e ele apóstolo dos gentios. Você vai ver isso mais à frente em Gálatas. Agora, irmãos, uma coisa que nós vamos perceber com relação a essa expressão, um sendo apóstolo dos judeus e outro sendo apóstolo dos gentios. Isso não quer dizer que Paulo ignorava pregar aos judeus, que nós mencionamos anteriormente, né? Porque ele sempre estava constantemente entrando nas sinagogas, e nem que Pedro ignorava pregar aos gentios, né? Afinal de contas, nós não podemos negar a experiência que ele teve com Cornélio, é verdade? E também pelo relato de Paulo, na própria carta, você vai perceber que ele tinha convívio com os gentios. Então, de alguma forma, ele tinha ali, né, um movimento de pregação entre os gentios. Bom, irmãos, agora eu queria trazer só um parêntese que possivelmente nós não vamos tocar
no que se refere à carta aos Gálatas, mas vou usar da oportunidade para poder, de repente, trazer uma noção com relação ao aspecto do apóstolo. Então, falando sobre apóstolo ainda, o próprio Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18, ele usa a expressão primeiramente apóstolos. Por que ele usa isso? Porque é pela doutrina dos apóstolos, ou seja, dos fundamentadores. Lembra de Atos 2? Né? Perseverar na doutrina dos apóstolos. Então, é pela doutrina dos apóstolos, ou seja, a doutrina da fundamentação, que é lançado o firme fundamento. Ninguém está dizendo que as pessoas que são chamadas para esse serviço, para essa graça, tem o perfil dos 12 apóstolos, até mesmo de Paulo. Mas o apostolado é um dom ministerial. Em certa medida, queridos, ele não está excluso do nosso tempo. Por que ele não está excluso do nosso tempo? Com base no que está escrito em Efésios 4, do versículo 11 ao 13. O apostolado é um dom ministerial e que tem o propósito de aperfeiçoamento dos santos ao ministério. Esse aperfeiçoamento dos santos para o ministério, é nesse ministério que é feito o quê? A edificação do corpo de Cristo. E como que é feita essa edificação do corpo de Cristo? Pelos 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então esses 5 ministérios, para que a igreja possa de alguma forma ter um funcionamento saudável, andar nos 5 viés da graça divina, para que o corpo possa andar bem ajustado, esses 5 ministérios de alguma forma têm que ser produzidos. E tomando um ensinamento anterior, esses ministérios são feitos ou são surgidos pela oração. Deus levanta homens ministeriais, para fundamentar a casa de Deus. Nossa, não tem ninguém aqui para fazer isso. Experimenta orar. Porque o que chama à existência o serviço ministerial é o sacerdócio. Porque primeiramente nós somos todos sacerdotes. E a partir desse serviço sacerdotal, Deus ou Ele vem e distribui, ou Ele revela o que distribuiu. A ordem dos fatores não vai alterar o produto. O importante é nós sabermos que, olhando para o profeta, Deus não faz nada sem antes da oração. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Deus quer revelar, Deus precisa revelar. Mas aonde estão os homens, as mulheres? Onde estão os eleitos? Onde estão os sacerdotes? Então, queridos, esse aperfeiçoamento dos santos para o ministério, os santos que vão ter ministério, esse ministério é para o quê? É para edificação do corpo de Cristo. E essa edificação, ela tem prazo de validade. Qual é o prazo de validade desse serviço dos 5 ministérios? Eu digo, até que todos alcancem
a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegue à maturidade, à medida da plenitude de Cristo. A pergunta é: algum momento da história a igreja chegou nisso? Então, queridos, deixa os 5 ministérios funcionando. Não quer, uma coisa que também nós precisamos compreender, de alguma forma nós precisamos qualificar ou honrar, tributar honra, pelo Espírito, para glorificar a Jesus, mas nós precisamos identificar os dons e dar honra, dar validade ao dom. Você não dá validade ao dom chamando, por título. Às vezes você chama a pessoa de pastor, mas a sua postura não é de ovelha. Às vezes você chama alguém de mestre, mas a sua postura não é de quem está querendo aprender. A consideração, a honra, fugiu a palavra, gente, é a prática da honra mesmo. A prática da honra é um estilo de vida que nós damos uns aos outros, e não é pelo dom maior, mas é pela graça que está na vida do nosso irmão. Percebe a diferença? Cultura da honra. Cultura da honra. Então não se ache que você está sendo o crente porque você chama um indivíduo de pastor fulano de tal. Possivelmente você vai ver no RG, não está lá pastor, está no fulano de tal só. Não tem mais, não tem PR, não tem como é que chama? MR, mestre MR? Hã? MS, né? Não tem AP, não tem EV, não tem nada, gente. Nós vamos aprender a dar honra uns aos outros pela graça em si. Quando nós entendemos isso, que esse movimento é do próprio Espírito Santo, favorecendo os homens, para dignificar e glorificar a Deus, naquele lugar, naquele ambiente, quando nós enxergamos isso, aquele que nós vamos ver como maior, talvez a gente tenha essa mentalidade, né? Essa coisa, mas vamos dizer, nessa mentalidade baixa, né? Entender que esses homens que têm esses 5 ministérios são os maiorais. Mas quando nós entendemos que é o próprio Espírito que dá, do jeito que Ele quer, Ele reparte do jeito que Ele quer, esses 5 homens, ou essas pessoas que estão com esses 5 ministérios, que nós estamos colocando como maiorais, essas pessoas vêm para uma reunião de oração, e se submete a quem está presidindo nessa reunião de oração, com alegria. Ele tem prazer em se sujeitar, em se colocar como um guiado naquilo que o que está presidindo o grupo de oração está mostrando ali, uma direção para a oração. Ele considera isso. Quem não tem visão do movimento do Espírito Santo, sabe o que ele faz? O cara que está presidindo fala uma coisa e ele ora outra, porque só respeita se tiver título. É um perdido, não encontrou a graça. Então, irmãos, além dos 12 apóstolos, outro aspecto que nós precisamos perceber nas Escrituras, além dos 12 apóstolos,
também Paulo é chamado de apóstolo, como nós vimos. Mas nós vamos ter em Atos 14, Barnabé sendo chamado de apóstolo. Nós vamos ver em 2 Coríntios 8, 23, Timóteo e Silvano, até o Strong fala, né? O recurso do Strong, né, fala que Timóteo e Silvano também foram chamados de apóstolos. Adrônico, em Romanos 16, 7, foi chamado de apóstolo. Epafrodito, em Filipenses 2, 25, também foi chamado de apóstolos. Então é só para a gente ter uma reflexão, né, um assentamento assim, né, na nossa consciência, quando alguém falar assim, olha, por causa das aberrações que a gente vê aí, não existe mais apóstolo hoje. Calma, e não entre em debate. Guarde no seu coração que Deus está fazendo ainda pelos 5 ministérios. Amém, queridos? Bom, então agora vamos entrar aqui nas expressões. Quando Paulo fala, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. O que ele tem em mente quando ele diz isso? Ele já está ali se defendendo daquilo que ele foi acusado. E mais, ele já está lançando uma provocação, um confronto para aqueles que estão ali, né? Descredibilizando ele como um servo de Deus. Os judaizantes, os judeus crentes em Jesus, mas legalistas, esses judeus corrompiam o puro evangelho de Jesus Cristo. O que eles diziam? Olha só o que eles diziam: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Atos 15, versículo 1. No mesmo Atos 15, versículo 5, na parte B, diz assim: ordene aos gentios que eles observem a lei de Moisés. Esses eram os judaizantes. Esses eram aqueles que não estavam aceitando o evangelho da graça somente. Esses eram os judeus que não aceitavam Jesus como o único e legítimo Salvador. Eles queriam, olha, vocês podem ser salvos sim por Jesus, mas sem a lei de Moisés não. Para eles o cristianismo era um tipo de judaísmo melhorado. Nasceu de nós, é nós que sabemos como é que funcionam as coisas. Agora, uma coisa que nós vamos ver no próprio livro de Atos, capítulo 15, e também no capítulo 21, nós vamos perceber que esses homens, esses judeus, estavam no convívio da igreja de Jerusalém. Eles participavam junto com os 12 apóstolos ali. Eles conviviam ali. Esses judeus, eles se colocavam como discípulos desses homens. E era uma forma deles se colocarem como maior, né? Como eles disputaram espaço com o próprio Paulo ali na igreja de Gálatas. Então esses homens estavam debaixo do nariz dos apóstolos. Gente, nós vamos perceber isso claramente. Depois vocês anotem aí, leem Atos que agora não, porque senão você vai perder o raciocínio aqui. Depois vocês conferem. Os de Berés iam para casa e conferiam lá em casa. Então Atos 15, versículo 5 e Atos 21, versículo 20. Então eles estavam ali debaixo dos apóstolos ali. Esses tais judeus eram exportados de lá, gente. Eles iam de lá. Eles iam da Judéia. Esses homens se vangloriaram de ser o que? Discípulos dos 12 apóstolos. E de terem sido enviados pelos 12. Esses judeus agiam disputando espaço ministerial com Paulo. Gente, vocês já viram isso aqui? No nosso tempo? Rapaz,
Às vezes a gente ouve cada coisa, né? Eu parei de ouvir, né? Assim, já tem tempo que eu não ouço. Mas se você for conversar com Daniel, gente, é cada aberração. Porque o que aparece de gente naquela casa de oração lá para abrir o coração, para falar o que está acontecendo na igreja, para buscar conselho, gente, os cristãos hoje estão sendo oprimidos do mesmo modo, no mesmo impacto do que foi no tempo de Lutero. Eles não têm espaço, eles não têm liberdade. Igual ontem eu estava falando, olha irmãos, vocês aqui é uma bênção, né? A gente está aqui para ouvir, né, algum retorno de vocês, alguma impressão que nós deixamos de forma equivocada. Então nós estamos aqui abertos, né, de alguma forma a receber feedback de vocês, né? Você acha que aí fora, você acha que os líderes aí fora querem sair do pedestal? Você acha que eles querem tirar a capa de super-homem deles, dos intocáveis? E boa parte deles, eles prendem as ovelhas. Uma coisa que o Nino, foi assim um bálsamo para minha alma, foi ouvir o Nino falar pela primeira vez. Não, aqui a gente não tem cerca não, aqui a gente tem pasto, porque se você tem pasto, não precisa colocar cerca. Mas se você não tem pasto, corre cerca, que o negócio Então lá fora o que funciona é cerca, né? As pessoas querem nos aprisionar. Os líderes lá fora querem nos aprisionar, querem aprisionar nossa consciência, não quer dar espaço para a gente pensar. Por outro lado, você ter os irmãos livres, você corre o risco dos irmãos se lambuzarem com coisas inadequadas, né? Quando nós vamos ver o que o pastor faz com a ovelha, aquelas que ficam saindo do aprisco, ele chega a quebrar, né, a perna. Por quê? Porque determinadas ovelhas parece que não conhecem o perigo da coisa. A gente quebra, né, a perna dela para não avançar. Chama o Thiago. Chama o Thiago. Não, o Thiago agora é manso. Né, Ti? Antes era o Thiago Bruto, agora é o Ti. Foi de improviso, Thiago. Então, olha, irmãos, vamos tentar pensar como é que eram as estratégias de eliminar, descredibilizar o ministério de Paulo. Não, lá não tem a palavra de Deus, não. A nossa igreja é melhor. Nossa igreja tem isso. Nossa igreja tem aquilo. É custo-benefício. Evangelho zero, mas a gente apresenta um monte de coisa. Vai que o louvor é uma bênção. A maldade dessas pessoas que não encontraram com a justificação pela fé não tem limite. Esses legalistas, eles encontram, como é que Jesus falava? Com o camelo, como é que é o pai? Com o camelo e com o mosquito. Esses legalistas, eles têm uma visão microscópia para o outro, e para si próprio se acham os maiorais. O legalista, ele sempre vê o outro menor. O legalista, ele sempre subjuga o outro. O homem que encontrou a graça divina, ele sabe que a natureza humana, a
consola o pecador. O homem que encontrou a graça divina, ele tem compaixão do pecador. O legalista não. O legalista ele fere mais. Ele vê um buraco, ele abre um buraco maior. Os judaizantes, irmãos, eles não queriam o bem das pessoas. Esses judaizantes, eles queriam afetar o mensageiro. Por quê? Porque esse mensageiro estava arrebatando o coração daquelas pessoas e colocando elas livres para adorar a Deus, sem parafernália. Essa mensagem está causando um rebuliço na minha igreja. Tem um tal pregador aí que está falando sobre liberdade cristã, está afetando minhas ovelhas está me confrontando, está falando um monte de coisa. Onde essa mensagem da justificação pela fé vem? Ela estraga o ambiente da legalidade. Esses homens, eles declaravam que Paulo não tinha legitimidade. As palavras deles era, por assim dizer, que esse Paulo, ele não foi enviado pelos 12 apóstolos. Ele não aprendeu com o discipulado entre os 12 apóstolos. Vocês estão sendo enganados, gente. Jesus escolheu os 12. Tá, todo mundo sabe disso, vocês não sabem disso não. Chegou um aqui, agora está enganando vocês. Parece que esses judaizantes querem o bem da igreja, querem o bem das pessoas, querem o bem do povo de Deus. Eles insinuavam que esse chamado, esse ministério de Paulo não procedia de Deus, como afirmava o próprio Paulo, né? Mas de homens. Essa situação de Ananias, ela era usada em desfavor do ministério de Paulo. Não, isso aí foi... Jesus foi para o céu, não vai voltar não. Os apóstolos falaram que ele está lá no céu, e só vai voltar quando acontecer uma coisa bem diferente. Vai haver até refrigério. Mas não, os apóstolos, isso não é assim não. Então, gente, para a gente defender uma ideia fixa, a gente faz horrores. Cuidado com as ideias fixas. Cuidado com o raciocínio legalista. Cuidado com uma coisa, não, eu não me arrependo, eu não vou mudar de ideia. Cuidado. Então, Ananias era usado para isso, e não só Ananias, até aquele colegiado de Antioquia era usado em desfavor do ministério de Paulo. Não, o ministério dele, ele caducou. Paulo não está pensando direito não. E começaram uma igreja lá em Antioquia, e lá agora eles estão com um negócio diferente. Não, mas os apóstolos, eles estão ali firmes ali no cerimonial da lei, e é assim que tem que ser. E você vê que era bem assim. Nós vamos ver lá na frente que Pedro, né, que Paulo fala que repreendeu Pedro de frente, né, na frente de todo mundo, né? Por quê? Porque ele comia, ele estava entre os gentios, então estava todo na liberdade. Aí chegavam os judeus, o que ele fazia? Ele se encaixava no cerimonial da lei. Opa, mudei. Gente, e esse negócio é tão contaminante, isso é tão
Isso é tão demoníaco, que até Barnabé, gente, não é assim que o texto fala? Até Barnabé estava declinando para andar como Pedro, com hipocrisia. Então aquilo que Paulo pode dizer, não vou rolar testemunhas. Imagina um ambiente, gente, um ambiente de 12 pessoas, talvez, 15 pessoas, que seja 7, 5 profetas e mestres, ministrando a Deus, fazendo serviço sacerdotal, adoração, procurando ouvir a voz de Deus, procurando clamar pela presença de Deus, pela manifestação da presença de Deus. Aí de repente chega o próprio Espírito Santo e diz: separa-me. O que ele podia rolar como testemunha, esses homens estavam usando em desfavor do ministério de Paulo. Gente, eu sei que o legalismo é um tipo de engodo mental, mas usando a expressão de Paulo, seja anátema, então eu posso chamar esses de canalha. Esses usam o nome de Deus em vão. Então, lembra que quando eu falei ontem, que quando essa mensagem do Evangelho, da graça, da justificação pela fé, essa mensagem de nós abraçarmos os méritos, os esforços de outro, quando essa mensagem é pregada, nós temos uma sensação de que pode pecar, que não vai dar problema. Esse é o ponto de atenção, se nós estamos realmente pregando o Evangelho da Graça. Porque esse ponto deixa os legalistas loucos, não pode ser assim. E deixa os liberais à vontade. Mas aqueles que receberam com legitimidade, os eleitos de Deus, não vão nem para um lado e nem para o outro. Andam em santificação, porque amam muito esse que proporcionou tal graça. Mas esses homens, o que eles faziam? Eles diziam de Paulo, esse Paulo serve apenas às coisas temporais. Por quê? Ele atrai, ele faz as mensagens ficarem meio popular, para as pessoas gostarem, né? Para atrair gente, né? E aí ele começa a oferecer facilidades. Olha só, gente, ele começa a fazer facilidades, porque para dar uma arrefecida, para dar uma maneirada, né, nessa exigência do cumprimento dos requisitos da lei de Deus. Então, ou seja, os judaizantes, né? Ou seja, o que eles falavam? Olha, Paulo, através disso, sabe o que ele quer fazer? Ele quer afrouxar a fé de vocês. Essa fé não é verdadeira. E nessa hora, usa a fé de Abraão, usa o raio que parta. Por quê? Ele semeava, olha, ele está semeando uma discórdia entre você e o cumprimento da lei. Você precisa amar a lei é de Deus. Olha só que engodo. Vai que você consegue. A invenção de Paulo dizia, ele é um desleal da lei, né? Observando ali Atos 21, diz assim,
quando ele vai, a última vez que ele entra em Jerusalém, ou quando ele vai preso, né, em Jerusalém, ali no capítulo 21, quando ele chega lá, o que falam sobre ele é o seguinte, que ele ensinava todos os judeus, entre os gentios, a apostatarem da lei de Moisés. E esse era o grande gargalo. Isso, gente, imagina só, vocês podem até não conseguir imaginar, mas imagina a posição desses judeus, eles eram tidos em alta conta nas cidades, né? Afinal de contas, no meio dos judeus, nas sinagogas, tinha até o quê? Tinha até prosélitos, né? Havia possibilidade da pessoa abandonar os seus deuses e vir para o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e ali eles começarem a praticar a lei cerimonial, praticar todas essas peripécias dos judeus, e eles obterem salvação através disso. Então eles tinham uma excelente estima em todos os lugares. Então eles eram antes dessa mensagem. Gente, não era fácil para Paulo estabelecer-se com uma mensagem dessa, quebrando todo o paradigma que existia na época com relação ao que seria a religião judaica. Porque, querendo ou não, amados, nós temos o que temos porque os judeus guardaram o que lhe foi concedido. Então não era fácil para Paulo. E de certa forma, para quem não tem caráter, ou para quem de repente não compreendeu a verdadeira fundamentação da fé cristã, ele vai agir contra esse teórico, vai agir contra essa exposição, essa exposição bíblica. Não é possível que seja fácil assim. Então, nesse aspecto, queridos, o da difamação, temos nota, vamos tomar nota. A estratégia dos judeus, veja bem, era difamar o mensageiro, para que a mensagem pudesse perder a validade. E possivelmente por esse motivo, Paulo escreve ali em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19, diz assim, olha só, irmãos, não aceites denúncia contra um líder da igreja, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Olha a grande lição que nós vamos ter aqui agora. Irmãos, uma que nós não podemos falar às escusas, às escondidas, às espreitas de ninguém. Não é lícito isso. Como diz em 1 João, capítulo 1, se andarmos na luz como Ele na luz está, ou seja, vida de transparência, temos comunhão uns com os outros. A tônica da vida cristã é transparência. Por isso que se você sabe que tem alguma coisa, algum engasgagato entre você e seu irmão, se você tiver numa posição de ofertar alguma coisa a Deus, para agora, deixa a oferta onde está, resolve essa coisa, aí você vem e oferece essa oferta. Então, irmãos, assim, eu vou falar com relação à liderança, mas isso não está liberado nem entre os membros, digamos, os membros comuns. Se é que existe isso, como diz meu amigo Jamê, né? Existe outra coisa a não ser membro no corpo de Cristo? Amados, cuidado de como você fala
a respeito do mensageiro, principalmente quando você está falando a respeito do mensageiro para alguém. Cuidado de como você fala a respeito da diaconia, dos diáconos na casa de Deus. Tem alguma coisa contra? Está com receio? Não fique com receio, isso é obra do inferno. Nós temos um estilo de vida de transparência. Meu irmão, eu estou incomodado com isso. E apresenta a sua queixa. Foi assim que Jesus nos ensinou? Você vê seu irmão errar, vai até ele e argue. E se ele não ouvir? É o que todo mundo fala, né? O pessoal fala assim, não vou falar não, porque ou não vai adiantar nada, ou então ele vai achar ruim. Alguma coisa tem que acontecer para não falar. Você está me olhando de um jeito, Divino? Você já fez isso? Irmãos, a Bíblia não considera o seu milindre para poder ser um cristão. Se você tem um milindre, segundo o teor das Escrituras, você acaba com ele e cumpre as Escrituras, sem milindre. Se ele achar ruim, é porque ele é uma pessoa que não se converteu. Ora por ele, apresenta ele diante de Deus. Então dá uma porrada nele. Olha, saiu do ceia, chegou nela. É espírito. Irmãos, sabe por quê, queridos? Às vezes você consegue lidar com, ficar chateado com um líder porque ele fez determinada coisa, ou porque ele tem determinada característica, e assim conviver. E eu acho difícil. E assim conviver, e assim chegar aqui no domingão, empolgadão, entusiasmado para adorar o Senhor. É que eu queria o Fernando aqui agora, que eu ia soltar agora o negócio. Mas deixa para depois. Gente, leia Edward, leia Jonathan Edwards, vocês precisam ler. Vocês vão aprender o que é amar o Senhor de todo o coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, de toda a sua alma. Você vai pular como Davi aqui neste lugar, louvando ao Senhor. Não vai se importar se você vai pagar mico. Vai dar seus pulinhos de glória a Deus. Então, queridos, se você consegue ter alguma chateação com o seu líder, né? E consegue vir para as reuniões e ficar de boa diante de Deus, que eu duvido, consegue ter essas engasga-gato com o seu líder e continuar lendo a Bíblia como se nada tivesse acontecendo. Se você consegue fazer isso, pelo menos não fale para o outro, porque você não sabe se ele consegue. Pelo amor do Filho que morreu para que você não fosse para o inferno, não fale para o outro. O que você acha que vai acontecer com você? A pessoa vai ficar chateada com você. Aí você está assim, apavorada, porque a pessoa vai ficar chateada assim. Você não se apavora de Deus estar contra você? E esse é o lance, irmãos, porque se nós nos dedicarmos à cultura da honra e da transparência, a nossa mensagem, como Paulo diz, né, a minha mensagem, eu estou arrogando, mas por que a mensagem é nossa? Porque Deus nos concedeu. Então a nossa mensagem, ela vai ter liberdade para dar continuidade a convencer os nossos corações. Mas se essa pessoa não tem essa estrutura e recebe isso, aí você acaba deslegitimando o mensageiro por causa da sua característica, por causa de uma coisa que aconteceu. Nossa, esse dia eu passei por uma coisa que eu falei, gente, eu nem sabia que eu tinha feito isso. Então, essa pessoa, ela não vai mais, ela não vai ter paciência para ouvir ele. Nossa, ele vai sair. Certa vez alguém estava chateado comigo, eu nem sabia.
Ele chegava na reunião, eu estava e saía. Graças a Deus, eu sou um jumento, irmãos, para ter discernimento. Eu não tenho discernimento nenhum. Mas nesse dia, Deus me concedeu discernimento. Eu saí preocupado, o que aconteceu tal. Cheguei lá na porta, lá, né? O chave estava agitado. Aí conversando com a pessoa, o irmão. Não, aquele dia você falou isso para mim. Nossa, irmão, estava brincando, não é verdade não. Meu Deus. Ixi. Gente, é por isso que a Bíblia fala assim, que o salmista fala: Senhor, me absolve dos pecados que me são ocultos. Porque, gente, a nossa natureza é tão vil que a gente de supostamente uma aparênciazinha de carismático se torna um monstro. Gente, olha, cuidado. O irmão, para virar um monstro para você, não custa nada. É só você deixar as astúcias do maldito Satanás. Vamos parar por aqui, senão o chefe já vai olhar para mim com o Edir. Mas ele falou assim: olha só, eu comer Você sentiu o começo, a introdução dele foi essa. Gente, vocês perceberam aqui que nós ficamos até que versículo? Me ajuda aí. 2. Irmãos, eu não saí do 1. Não saí do 1. Eu estou aqui na parte, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Amém, queridos? Dá glória a Deus? Glória a Deus!